Paradoxalmente, este massacre que causou 80 mortes e mais de 300 feridos no Irã, este massacre agora assumido pelo chamado Estado Islâmico, pode representar o detonador de um processo de paz que ali vai envolver não apenas o Israel e o Hamas, mas também, imaginem, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por quê? Porque o secretário de Estado Antony Blinken iniciou uma viagem ao Oriente Médio e também à Turquia. Por que a Turquia? Porque a Turquia está lá justamente o seu presidente Recep Erdogan, que é um interlocutor do Vladimir Putin. Esta é uma conjectura minha, é claro, mas baseada, calcado em fatos reais, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então começa aqui com esse material do UOL, né, a agência da Folha, dizendo que o secretário de Estado americano viaja ao Oriente Médio para evitar expansão do conflito. Olha a preocupação ali americana, não é? Porque o conflito já não mais se contém ali entre o Hamas e Israel. Tem lá o Hezbollah, lá no norte de Israel, ali no Líbano. Tem também, e aí mais perigosamente, a ação dos chamados Houthis, que são aqueles guerrilheiros e milicianos do Iêmen do Sul que estão praticamente inviabilizando a navegação de navios, né? A navegação ali de navios comerciais que carregam petróleo, carregam víveres, carregam grãos, e muito do comércio mundial. Dizem que de 12% a 15%. Tem também, não é, a ação de o que dizem serem proxies, ou representantes do Irã no Iraque, na Síria e ali no Líbano, com o Hezbollah, claro. Mas vamos aqui a essa notícia. O que diz? O secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, viaja, não é, na tentativa de evitar que a guerra na faixa de Gaza se expanda para outros países da região. A tensão cresceu após a morte do número 2 da ala política do Hamas, Saleh al-Aruri, no Líbano, e o ataque que deixou mais de 100 mortos no Irã. Esta será a quarta viagem de Blinken à região desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em 7 de outubro. Nenhum país tem interesse na extensão do conflito, disse Matthew Miller, porta-voz da diplomacia dos Estados Unidos, a anunciar a viagem do Blinken. Olha ali a preocupação dos americanos, né? Os americanos, quando houve aquele atentado ali no Irã, eles foram logo muito preocupados, estavam muito preocupados em se desvencilhar daquilo, e também Israel, porque, ao que parece, foi na realidade uma armadilha do chamado Estado Islâmico, que atua ali em vários locais, né? Aquela milícia que já causou rebordosa no mundo inteiro, mas que está ali diminuindo a cada ano que passa, mas que atua ali na Síria, né, no Iraque e no próprio interior do Irã. Daí a razão deles terem acionado esses dois homens-pombas que dizem ter se auto-explodido e provocado aquele massacre ali, com 80 mortos e 300 feridos. Já neste material da Isto É, diz que Blinken visitará 5 países árabes:
Cisjordânia e Israel, mas também, como diz aqui, Turquia e Grécia. Ou seja, ele não vai falar ali só com os convertidos, né, com os convertidos à doutrina ocidental. O homem-chave ali da Turquia é o Recep Erdogan, que é um presidente ali que é muitas vezes demonizado pela mídia americana e ocidental de uma maneira geral. O Erdogan é um player, é um ator importantíssimo na região. Primeiro por causa da situação geográfica da Turquia, que é a passagem, né, o portão de entrada na África e no Oriente Médio, ali a partir do Mediterrâneo, onde fica mais em cima a Europa. Então o Erdogan tem também uma interlocução muito privilegiada com o Putin. E é aí onde vem também a minha conjectura, não é, de que ali também vai ser tratado da questão Ucrânia e Rússia. Por quê? Porque os americanos não confessam, mas pelos próprios atos, não é? Aqueles de negar mais dinheiro para a Ucrânia, assim como a Europa, que não teve condições de enviar também mais financiamento para a guerra, deixando praticamente solitário o presidente Zelensky da Ucrânia, né? Que já fez várias viagens e não conseguiu praticamente nada, a não ser aqueles 250 milhões, que ali uma gota no oceano, para um montante que seria de cerca de 100 bilhões para renovar a ação de guerra da Ucrânia. Bom, mas aí eu concordo que é apenas o início de uma conversa ou de uma negociação, mas já é o início, porque a grande preocupação imediata é a questão do Oriente Médio, que realmente está explodindo. Como a gente vê aqui nesse material aqui do Globo, não é? Esse material do Globo, que fala no mapa que detalha aumento de tensão no Oriente Médio por conflito entre Israel e Hamas. Não é só Israel e Hamas, e o Hamas, mas está ali o Irã, com toda aquela sua potência, e seus braços ali armados praticamente ao redor de Israel. Lá está o Irã, no Iêmen, que fica aquela pontinha ali da Arábia Saudita ao lado de Israel. Tem também a ação no Iraque, que tem muito a ver com essa coisa, a ação na Síria e principalmente do Hezbollah no Líbano, que fica no norte de Israel. A gente vai ver aqui no mapa para que os nossos internautas melhor se situem. Então, atentados no Irã, Iraque, Líbano e Síria, além de ataques no Mar Vermelho, por rebeldes do Iêmen, adicionam uma nova camada de violência no Oriente Médio, em meio à guerra entre Israel e Hamas na faixa de Gaza. Aqui a gente vai direto no mapa para situar, o nosso internauta. Aqui está, diz assim, tensão no Oriente Médio. Atos de violência crescem desde o início do conflito. O mais recente, que foi no dia 7 de outubro. Então fala que em Damasco, ataque mata o general da Guarda Revolucionária do Irã, que culpa Israel. Em Bagdá, drones matam 2 membros de milícia aliada ao Irã. Em Beirute, ataque que matou que mata o número 2 da ala política do Hamas, mais exatamente, o Saleh al-Aruri. Depois tem esse massacre em Kerman, lá no Irã, está aqui o
o Irã, né, o mapa do Irã, ao lado do Iraque, da Arábia Saudita, e aqui embaixo tem o Iêmen. Dupla explosão deixa dezenas de mortos no Estado Islâmico. O Estado Islâmico reivindica o ataque. Aqui tem o Mar Vermelho. Rebeldes hutis aliados do Irã realizam série de ataques. Então, só olhando uma vez mais aqui o mapa, este mapa do globo, né, mostrando aqui, né, todo o entorno, todo o contexto dessa guerra, né, envolvendo Israel, Irã e o Hamas. Aqui a gente vê, né, o Líbano lá em cima, né, Israel aqui embaixo, Canal de Suez. E a gente vai descendo, tem Egito, tem Sudão, tem Arábia Saudita, e na ponta do grande mapa da Arábia Saudita tem o Iêmen. E no Iêmen é onde estão justamente os Houthis, não é? Que é uma milícia que domina grande parte do país, o Iêmen, e está em constante conflito, não é? São várias os grupos que lutam pelo poder. Mas os Houthis, por causa de seu preparo, né, de guerra, estão utilizando armamentos sofisticadíssimos, como mísseis balísticos, para atingir navios. Não é? Nunca tinha se ouvido falar em mísseis balísticos contra navio. Sabia-se que existia para a terra, né? Para alvos em terra, mas este não. É uma tecnologia desenvolvida pelo Irã e que está oferecendo justamente a esses Houthis, não é? Esses mísseis balísticos. Além daquelas lanchas voadoras que a gente já conhece, né? Eu já tratei do tema aqui, e que são capazes de atacar grandes, inclusive porta-aviões dos Estados Unidos. Aqui, muito discretamente, os americanos, há pouco, né, retiraram ali dessa zona que justamente, né, aqui perto, está aqui o Irã, não é? Com aquele canal, não é? Está aqui o Irã, e nessa área aqui perigosa, e aqui estava trafegando esse navio, né, o porta-aviões, que é um dos porta-aviões que talvez seja o mais caro, e os Estados Unidos gastaram nada menos e nada mais que 37 bilhões de dólares só para a construção desse porta-aviões. Esse porta-aviões, discretamente, deixou a região e voltou para os Estados Unidos. Talvez ali temendo um perigo, né, justamente dessas lanchas, essas lanchas voadoras que são equipadas com mísseis, né, torpedos e mísseis balísticos aqui, que são muito perigosos. Esses mísseis teriam um alcance de até 100 quilômetros, tal a importância, não é, da tecnologia ali fornecida pelo Irã, que também fornece material de guerra para a Rússia contra a Ucrânia, via Coreia do Norte, não é? Todo aquele material dizem ser, ou pelo menos grande parte desse material dizem ser peças refundidas, armadas para a realidade da guerra, ali justamente pelos tecnólogos do Irã.